A abordagem e o cuidado de uma pessoa dentro do ambiente familiar é um forte instrumento de trabalho profissional no contexto da atenção primária à saúde. Ela possibilita que se estabeleçam necessidades e se identifiquem situações que merecem uma intervenção no sentido de resolver problemas ou prevenir problemas. Conhecer e compartilhar com a pessoa em seu meio ambiente usual, né, na sua casa, no seu ambiente de relação familiar, nos possibilita uma série de informações que, em geral, não temos como adquirir atendendo a pessoa na unidade de saúde. Então, se utilizarmos esse momento da visita domiciliar, da abordagem domiciliar, e utilizarmos a teoria sistêmica de uma forma adequada, esse ambiente vai nos servir como um meio que vai possibilitar fazer uma melhor análise do contexto psicossocial da pessoa, da família e das repercussões que a doença traz sobre tudo isso. Então, a visita ao domicílio ela vai facilitar a visualização dessas relações familiares. É como se fosse uma radiografia da situação, né? É um momento rico e único que caracteriza a prática da atenção primária à saúde. Compartilhar do ambiente familiar com as pessoas e com as famílias durante o processo de cuidado domiciliar, ele é muito importante, que vai favorecer a identificação de determinados fatores que geram estresse no contexto familiar, nas relações familiares, né, em relação a regras, hábitos e estruturas que necessitariam ser modificadas em função do processo de doença, né, que se estabeleceu. E também é importante no sentido de se perceber e estabelecer como se dão as relações entre as pessoas e como o processo de saúde e doença também está afetando esse relacionamento intrafamiliar. A partir da identificação desses fatores e desse contexto, podemos ampliar as estratégias terapêuticas, utilizando aquelas que são mais adequadas a cada família individualmente. Todas as famílias têm problemas. O que muda é a maneira como as famílias lidam com seus problemas. O mesmo problema pode ter um impacto e uma repercussão completamente diferente em outra família. Cada uma vai lidar com aquela situação de uma forma diferente. Então se diz que uma família disfuncional não é uma família que tenha problemas, mas uma família que se recusa a enfrentar os seus problemas, ou que está enfrentando seus problemas de uma forma inadequada, que não traz tranquilidade e paz, né, entre os membros da família. Gera sofrimento a maneira como está sendo lidado com aquela situação. Então, o que caracteriza uma família disfuncional é que a maneira que aquela família está funcionando, né, a maneira como estão se dando as relações interfamiliares, elas não ajudam, pelo contrário. Ao invés de promover um bem-estar, uma saúde familiar, ela está prejudicando e pode trazer crises, conflitos, né, que acarretem numa disfunção e até mesmo numa desagregação da família. Existem alguns aspectos que a gente utiliza para caracterizar uma família disfuncional. Um deles é a incapacidade dos integrantes da família assumirem a responsabilidade pelas suas ações e pelos afetos e sentimentos que são expressos, né, em relação aos outros membros da família. Um outro fator importante que caracteriza a disfunção familiar é quando a família não tem limites muito bem estabelecidos, a gente pode dizer assim. Ou eles são muito soltos, ou eles são muito rígidos. E isso é um fator estressor e de disfunção familiar. Também, quando os limites entre a família com o mundo exterior, né, com as outras famílias, com pessoas externas à família, né, eles também não podem ser muito soltos ou muito rígidos, né. Tem que haver um equilíbrio para permitir que aconteçam trocas e a família não fique isolada, né. Se for uma família que se isola muito, frente a situações de necessidades, assim, de uma rede de apoio, por exemplo, ela não vai conseguir constituir essa rede de apoio.
seguindo com os aspectos que caracterizam a família disfuncional, um outro aspecto que é representativo das famílias disfuncionais é uma tendência da família encontrar, né, funções para algum de seus integrantes, né, no sentido de expiar a sua dificuldade de lidar com as questões disfuncionais. Então pode-se estabelecer funções de cuidador, de herói, algum membro da família pode ser o bode expiatório, um é o santinho, o outro é o mal, um é o pequeno príncipe, o outro é a princesa. Mas esses papéis, essas decretação de funções, elas servem então para restringir a manifestação de sentimentos e também de lidar com as questões complexas que afetam o processo de funcionamento familiar. Também existe uma tendência, muitas vezes, a ter um paciente identificado, ou seja, um membro da família ele passa a ser reconhecido como o grande causador de todos os conflitos dentro da família, quando na verdade ele pode apenas estar servindo como depositório da necessidade da família pedir ajuda, né? Ele passa a ser o sintoma de disfunção familiar e não necessariamente a causa da doença e da disfunção familiar. Então cabe ressaltar que todas as famílias têm problemas e que quando a família não consegue utilizar mecanismos para lidar com esses problemas, eles se cronificam e a família se torna disfuncional. Na tabela a seguir, buscamos deixar mais claro as características de uma família saudável e uma família disfuncional. E esses aspectos são importantes na hora em que prestamos cuidado domiciliar, né? Como vamos necessariamente nos inserir e estabelecer um processo de relacionamento com a família, é importante a gente caracterizar se aquela é uma família funcional ou é uma família disfuncional, pois isso vai repercutir significativamente no cuidado à pessoa que recebe o cuidado e atenção domiciliar. Um dos maiores riscos que pode acontecer numa família disfuncional é o risco de se instalar violência, seja violência física, né, ou violência verbal, enfim, qualquer forma de violência. E nesse sentido, a gente pode buscar, nesses contatos que se estabelecem com a família, identificar essas situações ou esses fatores de risco. Então, pode se caracterizar como um fator de risco a existência de um diferencial de poder muito grande, ou seja, um ou dois integrantes de uma família, eles detêm o poder e tudo passa por eles, assim, o poder decisório de tudo que acontece dentro de casa. Haver uma história de violência ou abuso através das gerações, e por isso a importância de se fazer o genograma e de se fazer com 3 gerações. Se houver história familiar de abuso de substâncias, drogadição, enfim, dependência química de alguma forma. A inexistência de fronteiras entre as gerações ou fronteiras confusas, né? Todo mundo se mete na vida de todo mundo, os avós tem horas que estão inseridos dentro da casa e da família como se fossem pais, enfim, não existe uma fronteira muito nítida, assim. E também aquelas famílias que mantêm isolamento social, que não têm uma vida social, que não se relacionam com a comunidade, enfim, todos esses fatores são considerados fatores de risco para violência ou agravamento do problema físico ou emocional que está acarretando o cuidado domiciliar. Também podemos elencar, né, como situações de risco uma fraca rede de apoio, né, então isso pode ser demonstrado através do ecomapa, né, famílias desestruturadas, né, famílias em que não tem uma estrutura familiar, em que os papéis não são nítidos, em que houve abandono paterno ou abandono materno, né, famílias que não solicitam ajuda para lidar com as dificuldades, que não identificam os seus problemas e as suas dificuldades como necessários de serem trabalhados, né, famílias sem senso de pertencimento, sem uma identidade e sem uma conexão, são aquelas famílias que, quando elaboramos o genograma, não sabem da história familiar, não sabem da história dos outros membros, não são contadas coisas entre as diversas gerações, né? Então isso caracteriza a situação de risco.
E aquelas famílias com história, né, ou com presença de doença mental. Para a gente conseguir entender os riscos, é importante a gente perceber e identificar quando existem grandes diferenças entre as pessoas, né, em momentos de vulnerabilidade. Então, sempre quem está mais frágil, ele tem o risco de acabar se submetendo a ser abusado ou ser vítima, né, de uma violência. E também é muito comum em que se banalize, né, a violência. E o abuso ele acaba sendo aceito, né, a partir de uma banalização e de uma internalização de que isso é comum, isso é frequente, né, faz parte do enfrentamento das dificuldades. Na verdade, não é assim. Nenhum tipo de violência pode e deve ser permitido, né, assim como nenhuma forma de maus tratos. A nossa primeira providência, sempre que a gente identifica algum tipo de abuso, maus tratos, violência, é cessar com a violência, tomando todas as medidas necessárias para que isso aconteça. Seguindo sobre o entendimento dos riscos, né? Então, se os pais usam drogas, por que os filhos não poderiam usar? É cada vez mais frequente o aprendizado através do modelo, né? Então a gente tem que ter isso claro, assim. Por isso a importância de se estabelecer qual é o padrão de funcionamento familiar, quais são as regras e o entendimento que as pessoas têm sobre as coisas. Se todos dentro da família são como se fossem irmãos, né? Os pais não conseguem assumir papéis de pais, não existem limites entre as gerações, também fica mais fácil o desrespeito entre as gerações. Famílias com isolamento social estão mais sujeitas aos transtornos mentais, e o isolamento facilita a ocorrência de violência sem socorro, né? Uma vez que ela está isolada, né, ela não tem trocas, não tem convivência com outras pessoas, muitas vezes não tem nenhum padrão de comparação, para que as pessoas possam contestar o modelo no qual elas estão inseridas de funcionamento familiar. Um dos aspectos muito importantes com relação aos riscos é que exista uma rede forte de apoio, né? Isso mais ou menos impermeabiliza a família contra a violência e também contra o risco de agressão, de abuso. Uma família desestruturada, ela pode sofrer tudo ao mesmo tempo, né? A ausência de fronteira entre as gerações, né? E também é mais frequente o uso de substâncias, drogas, né? E de violência intrafamiliar. E a solicitação de ajuda de uma família, ela requer organização e rede de apoio, né? Para que a gente possa trabalhar então contra a violência que se institui. E esse é todo um processo muito difícil e complexo, e que não consegue ser feito sozinho. Muitas vezes nem a equipe em conjunto consegue dar conta. Ela precisa se apoiar em outros recursos da rede, né, social e do processo de saúde, da Defensoria Pública, Conselho Tutelar, enfim, tem que envolver muitas vezes outras instituições também. Famílias estruturadas, organizadas, são menos frequentemente portadoras, digamos assim, ou acometidas pela violência doméstica. No caso de doenças crônicas, como a doença mental, né, mas não só a doença mental, mas doenças crônicas incapacitantes, como diabetes com amputação, enfim, como um DPOC severo, né, isso vai exigir muito da família, né, no sentido de que ela tem que se reestruturar, as pessoas têm que mudar o seu jeito de funcionar, tem que mudar horários de lazer, tem que deixar de fazer coisas que gostariam. E isso exige então uma rede de apoio, condições financeiras, exige um cuidador ou mais de um cuidador, né? Então todos esses fatores são demandas que estressam os cuidadores e formam a base para os maus tratos, quando as pessoas não conseguem se estruturar e lidar com essas necessidades de uma forma saudável. No caso do Ariovaldo, por exemplo, alguns aspectos seriam interessantes de ser observados, né, para serem constatados ou não na visita domiciliar. Qual é a situação e o que ocorreu para o atual desfecho, quem é a principal figura cuidadora, como a família se organiza com o cuidado, como todos os integrantes, né, participam, como é a interação entre o cuidador e o doente. E essa interação a gente só consegue, além de observando, né, o cuidador realizar alguns procedimentos, a gente conversando em separado com a pessoa que recebe os cuidados, né? Existe uma sobrecarga de trabalho para o cuidador, né, e isso é importante identificar, né? Muitas vezes o cuidador
ele acaba criando e desenvolvendo uma rotina na qual ele se insere e não passa a ter críticas sobre isso. E não se percebe, né, o quanto ele está se desgastando e está sofrendo, enfim, com a sobrecarga do cuidado. Quais são as atuais demandas também? Isso é importante estabelecer, né? Tentar de uma forma estruturada sistematizar e objetivar quais são as demandas naquele momento, né? E essas demandas podem mudar a cada visita, a cada momento seguinte no desenvolvimento e na evolução do quadro daquela pessoa. E sempre tem que se perguntar, existe risco de violência, né? Se a gente não pensa sobre a violência familiar, sobre a violência intrafamiliar, sobre maus tratos, né, a gente não vai fazer o diagnóstico, não vai identificar essas situações. Então, pensar sobre isso e sobre a possibilidade de estar ocorrendo é muito importante.